E olha, a Samsung acaba de anunciar o Galaxy A17 com tela de 90 Hz, 6 anos de atualizações. O celular ainda não chegou ao Brasil, então eu decidi trazer aqui o Galaxy A16 e o Galaxy A36, porque me parece que a Samsung fez uma junção desses dois celulares aqui para lançar o Galaxy A17, com uma pequena exceção no design. Mas ao que parece, a Samsung melhorou algumas coisas no A17, especialmente nas câmeras, que agora contam com estabilização ótica, pelo menos a câmera principal no Galaxy A17. A tela continua a mesma que você vê aqui no A16, sem nenhuma exceção, inclusive com o design aqui em forma de gota para a câmera de selfies. Aliás, as bordas presentes aqui nesse celular continuam as mesmas no Galaxy A17. Eu tenho um celular exatamente igual. Tela de 6,7 polegadas, resolução de 1080 por 2340 e taxa de atualização de 90 Hz. Protegida aqui com Corning Gorilla Glass Victus. O interessante é que aqui no Brasil a versão vendida deve continuar com 4 e 8 GB de memória RAM, sendo o armazenamento interno de 128 ou 256, expansível via microSD e combinado com o mesmo processador do Galaxy A16, que é o Exynos 1330. Outro destaque é a bateria, são 5.000 mAh, que continua com suporte a carregamento rápido de 25 watts. Pelo que foi listado, o Galaxy A17 possui conectividade 5G, NFC, Bluetooth 5.3 e Dual SIM. Aliás, o celular traz agora uma diferença aqui no design, que é a traseira fosca, bem melhor do que a traseira plástica, brilhante, que mancha bastante, né? Fica bem perceptível as manchas aqui no vídeo, dá pra ver na traseira do celular, que embora uma traseira plástica no A16, ela realmente marca bastante. Talvez por isso a Samsung decidiu trazer uma traseira com um material diferente, sendo fosca. Certamente, por ser uma atualização do A16, ele vai custar mais caro. Então, será que o Galaxy A17, que se parece bastante aqui com o Galaxy A36, vale a pena ou é melhor aproveitar o Galaxy A16 e baixou de preço, aliás? Embora, sem dúvidas, são opções básicas bem interessantes da Samsung. O Galaxy A17 traz o processador Exynos 1330, né? Roda Android 15 com a One UI 7 e além disso tem uma tela que é Super AMOLED. Traz a tela aqui com a qualidade que já é conhecida, né, pela Samsung, embora mantenha aqui as bordas, olha, na parte de baixo exatamente igual, com design aqui em forma de gota para a câmera. Isso poderia ter sido diferente. A câmera de selfies é de 13 megapixels e não houveram mudanças em relação a um dos principais pontos de reclamação, que é o design. Ele bem que poderia ser idêntico ao design aqui do Galaxy A36, que já traz aqui a câmerazinha em forma de furo sobre a tela. Fica melhor, mais bonito e mais atual. Mas claro que isso não afeta a qualidade da câmera, é mais uma questão realmente de design e escolha da Samsung, e uma forma de diferenciar talvez o celular vem aqui na parte de trás. O design escolhido é o mesmo presente no A36, com uma diferença que, em minha opinião, talvez não tenha ficado muito legal, que é essa bordazinha aqui na parte traseira, ao redor da ilha, que ganha uma cor parecida com o tom do celular. Então você não tem o design completamente preto na máscara, ele tem essa linhazinha ao redor das câmeras, como se fosse um aro metálico ao redor, no padrão da cor do celular. Mas a configuração segue com a câmera tripla. Eu tenho uma câmera primária de 50 megapixels no Galaxy A17, uma secundária de 5 e um macro de 2 dedicada. O Galaxy A17 5G traz uma bateria de 5.000 mAh e carregamento rápido de 25 watts. Os demais recursos da Samsung para o Galaxy A17 incluem o leitor de impressões digitais, diferente aqui, olha, de um A36, né, onde ele já traz a tela AMOLED mais com impressão digital sobre a tela. Ele continua idêntico aqui ao Galaxy A16. Tá vendo que o botãozinho aqui é um pouco maior? Porque é o sensor de impressões digitais. Aliás, me conta qual celular você usa. Se você usa um celular da Samsung, seja o Galaxy A06, A16, 26 ou aqui, olha, o Galaxy A36, me conta aqui nos comentários o que é que você acha desses celulares. Embora eu tenha uma tela aqui padrão da Samsung, o sensor de impressões digitais continua aqui na lateral, da mesma forma que você desbloqueia aqui.
A classificação do A17 da Samsung é o IP54, ali para água, poeira, e ele traz aqui na bandeja do chip suporte para cartão SD de até 2 TB. O Galaxy A17 é uma opção mais econômica, mais barata do portfólio da Samsung, assim como acontece aqui no A16. É um celular de entrada, mas que entrega um custo-benefício interessante, embora durante o lançamento você sabe que termina saindo mais caro, mas a exemplo do que aconteceu aqui, esse celular já baixou de preço. A Samsung ainda oferece um longo suporte de software, a promessa segue de 6 anos de atualização, que é o mesmo que eu tenho aqui nesse celular. O Galaxy A17, que traz o design aqui bem parecido, uma junção desses dois celulares, mantém os 6 anos de atualização. Aliás, o novo Galaxy A17 5G conta com a proteção Gorilla Glass Victus também na parte frontal e fibra de vidro aqui na parte traseira, uma fibra de vidro fosca. Então você tem aqui um design nesse tipo de material fosco, o que é bem melhor porque realmente não marca ou não mostra as marcações. Tudo isso permitiu que a Samsung também reduzisse o peso do A17, embora seja algo sutil. O novo Galaxy A17 apresenta praticamente o mesmo design do A16, com pequenas mudanças. A estrutura lateral também do celular permanece a mesma, então eu tenho exatamente a mesma estrutura aqui, plástico, com a ilha aqui um pouco saltada para os botões e sensor de impressões digitais. E assim como acontece aqui nesse celular, eu não tenho som na parte superior. O alto-falante aqui também, ele não é estéreo, tá? Você vai encontrar um alto-falante com uma excelente qualidade, mas apenas aqui na parte inferior. As cores disponíveis são preto, cinza e azul. Ou seja, eu não tenho aquela versão verdinha como aconteceu no ano anterior. O que eu gostei do Galaxy A17 é que, por ele seguir o mesmo padrão já adotado aqui no A36, com uma mescla, né, aqui desses dois celulares, ele entrega um toque ali mais agradável, mais bonito, com um design um pouco mais elegante, já adotado aqui a partir do A26 da Samsung, né? Nós temos um material agradável, um celular contanto um pouco mais caro, principalmente no lançamento. E o fato da Samsung ter adotado o acabamento fosco aqui para a parte de trás, né, um polímero, só que sem ser brilhante, vai fazer com que fique bem melhor do que essa versão aqui, que é um plástico brilhante, que é bem bonito, mas mancha com facilidade. Me parece que o Galaxy A17 ficou um celular com aparência bem mais bonita, que lembra os celulares mais caros da marca. Além disso, por trazer o Gorilla Glass Victus, é um avanço muito bem-vindo em relação aqui ao A16. Uma mudança que eu gostei. Uma coisa que não mudou é que o painel da tela é o mesmo adotado aqui no A16. Nós temos aqui exatamente a mesma tela de 6,7 polegadas com resolução de 1080 por 2340 e taxa de atualização de 90 Hz. Novamente, não há recursos adicionais como suporte a vídeos em HDR ou controle de taxa de atualização. O A17 ainda não chegou ao Brasil, então vou fazer um vídeo atualizado do Galaxy A17 assim que ele chegar por aqui, mostrando a você todas as novidades do celular. Então já se inscreve aqui no canal para não perder esse vídeo. E nesse vídeo, claro, nós não temos testes mais aprofundados, não temos o celular, então não vai dar para fazer, por exemplo, teste de câmeras. Então eu te convido para assistir o próximo vídeo com ele, que vai sair sobre o A17 assim que o celular chegar. O A16 tem praticamente o mesmo design, com uma pequena mudança perceptível no módulo de câmeras. A versão deve ficar muito mais interessante, porém é muito parecida com o Galaxy A16 por um custo maior. A versão aqui, olha, do Galaxy A16 termina ficando muito mais interessante porque se distancia um pouco aqui do preço do Galaxy A36. E para você ter uma ideia, eu encontrei o Galaxy A16 na versão 4G custando hoje aproximadamente R$890. Eu deixei link aqui compartilhado com você na descrição. E a versão 5G dele, que custa R$1.100, eu encontrei hoje por aproximadamente R$917. Essa versão aqui
que é o Galaxy A16 na versão 5G, por aproximadamente R$ 917 reais, e o link está compartilhado aqui na descrição desse vídeo. Já o Galaxy A26, o preço vai para R$ 1.350. Não faz sentido porque eu tenho aqui, olha, o Galaxy A36, porque é muito mais celular, custando aproximadamente R$ 1.500 reais. Uma das características que faz com que o Galaxy A36 seja muito melhor é a qualidade da tela, sensor de impressão digital já sobre a tela, as bordas bem fininhas, processador melhor. Eu tenho mais celular aqui com câmeras melhores também. Eu vou deixar realmente os links que eu encontrei compartilhados aqui embaixo. Mas vamos lá, voltando aqui para tela, o Galaxy A17 tem um brilho máximo automático de 738 nits, a 350 no modo manual, suficiente para dar conta de um dia mais ensolarado. O controle de taxa de atualização é limitado, tenho aí uma taxa de atualização que já é 90 Hz, mas eu continuo com um celular básico da Samsung, o que já era esperado. Ele fica ali com 90 Hz na taxa padrão, ele limita a 60 se você quiser diminuir, mas sem alternância automática. Honestamente, eu esperava que o Galaxy A17 tivesse uma duração de bateria também maior do que o do Galaxy A16, já que o conjunto de hardware é o mesmo, incluindo o processador, o chip Exynos 1330, tela AMOLED de 6,7, 90 Hz e bateria de 5.000 mAh. No entanto, provavelmente devido à diferença na versão de hardware, os testes mostraram que a duração do A17 é um pouquinho menor que o Galaxy A16. Como os testes não foram realizados por nós, eu preciso confirmar isso e vou gravar um vídeo com esse desempenho, fico devendo a vocês assim que o celular chegar por aqui. Também não há mudanças na tecnologia de carregamento. O Galaxy A17 suporta o mesmo carregamento de 25 watts, com um carregador mais básico na caixa de 15, você precisa comprar por fora. Então, a configuração me faz pensar se o Galaxy A36 não seria a melhor opção, visto que ele está caindo de preço. Embora o Galaxy A36 hoje custe uns R$ 1.500, eu não duvido que o A17 custe quase a mesma coisa na data de lançamento. Aliás, você pode receber as ofertas com os menores preços desses celulares no nosso grupo do WhatsApp, que está compartilhado aqui na descrição também, tá? Uma coisa que eu esperava que fosse diferente também seria o som, né? Mas pelo visto, olha, o A17 não traz a saída de som superior ou sequer usa a saída compartilhada aqui do celular. Então nós temos a mesma configuração com som apenas na parte de baixo. Uma lata com água foi colocada acima do... Muito embora eu já tenha um som aqui que é bem alto no Galaxy A16. Uma coisa boa, assim como os demais celulares da Samsung, né, da linha Galaxy esse ano, é que o A17 traz a interface One UI 7, que é baseada aí no Android 15. A Samsung promete entregar 6 anos de atualizações no Galaxy A17. Mas nem todos os recursos da One UI 7 estão disponíveis, assim como acontece aqui no Galaxy A16, por se tratar de um celular básico. Eu tenho recursos um pouco mais limitados no celular, isso devido à falta de poder de processamento. Mas você tem um pacote básico, até porque o aparelho usa o chipset Exynos 1330, né, que talvez seja a grande questão e crítica por parte dos usuários. Ele permanece inalterado em relação ao Galaxy A16 na versão 5G, que é do ano anterior. Em relação à memória, caso se repita o que aconteceu no A16 ou A17, anunciado pelo menos no exterior, já mostra que traz 4 GB de RAM com 128, o que é muito pouco. Mas tem uma versão de 8 GB com 256, o FS 2.2, e honestamente, seja aqui no Galaxy A16 ou no A17, a versão com 4 GB, em minha opinião, não vale a pena. É muito melhor você gastar um pouquinho mais e pegar a versão com 8 GB e 256. Porque o celular nessa configuração, honestamente, fica muito lento para você usar no dia a dia, instalar apps, jogar ou fazer qualquer outra coisa. O mínimo aceitável para mim é 8 GB de memória RAM e 256. Por isso, eu reforço que talvez o Galaxy A16 fique no menor preço na versão de 8 GB e 256 e tenha o melhor custo-benefício, tá?
Então vale a pena conferir os links aqui da descrição. Outra coisa que temos inalterada é a configuração da câmera. 50 megapixels, mais 5 megapixels e aqui uma câmera de 2 usada para macro e fotos mais próximas. A câmera principal, no entanto, ganhou estabilização ótica, OIS, esse ano, o que deve fazer uma diferença e, claro, nos testes nós vamos fazer com o Galaxy A17 assim que ele chegar por aqui e eu espero que ele tenha estabilização melhor. Como alternativa, considere o Galaxy A36, gente. É muito mais celular, ele traz configurações melhores, uma tela muito mais bonita, com bordas menores, o que deixa o celular mais elegante e o processador também mais atualizado. Ele é muito mais celular e está com custo-benefício muito bom. Para mim, hoje, é o melhor custo-benefício da Samsung. É o Galaxy A36. Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos com celulares, dicas e muita informação sobre tecnologia. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para você, inclusive os links para os nossos novos canais. Estão aqui compartilhados, eu te convido para assistir e entrar no nosso grupo de ofertas. Nas redes sociais, no canal JMS, você acompanha também os vídeos curtos e eu te espero por lá. Então a gente se vê depois. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau.